O Chico Buarque escreveu: dormia a nossa pátria-mãe, tão distraída, sem perceber que era subtraída. E isso tem muito a ver com a história da dívida pública brasileira. Tem muito a ver. A dívida pública, que a interna, você tem a interna e a externa. A interna está aí muito próxima de 4 trilhões de reais. E a externa se aproximando de 600 bilhões de dólares. É muito dinheiro. E o custo da dívida, os juros que são pagos, hoje determinam a política orçamentária, a execução orçamentária, determinam a questão fiscal, enfraquecem o governo, qualquer governo, e fazem do governo um refém do capital financeiro. Refém político, inclusive. Aliás, hoje tem Selic, né? Hoje o Banco Central determina qual será a nova taxa básica de juros. O Comitê de Política Monetária do Banco Central. Bom, é verdade que o Brasil contraiu dívidas públicas e privadas desde o processo de independência. O centro do problema, no entanto, está no ciclo da dívida iniciado há pouco mais de 50 anos. Mas já que falamos aí do século XIX, é bom notar que mesmo no século XIX, grande parte das dívidas particulares foi assumida pelo Estado, ou seja, pelo povo brasileiro. Porque ainda era o Brasil colônia quando particulares se endividavam. Aliás, dívidas que foram contraídas, por exemplo, com os holandeses, quando esses ocuparam parte do Nordeste brasileiro. Outros se endividaram com os ingleses. Particulares. Porém, era gente da corte. Era gente que, inclusive, estava em terras que pertenciam à corte e que depois se tornaram suas. E as dívidas contraídas foram assumidas pelo tesouro da corte. E quando há independência, e o Brasil, claro, tem apoio inglês e já se endivida aí como país independente com o Império Britânico, mas também grande parte da dívida portuguesa com os britânicos, grande parte é transferida para o Brasil. É assumida pelo Brasil, porque os britânicos enxergavam no Brasil, naquele país imenso, de potencialidade econômica óbvia, e obviamente politicamente mais manipulável àquela altura, enxergava ali um pagador mais certo do que Portugal, que estava mergulhado em crise econômica, política e institucional. Mas o que ocorreu no início da década de 70 do século passado, assim, estamos falando de o que ocorreu há 53 anos, em 1971, transforma o problema da dívida pública em um sistema manipulado de transferência de riquezas públicas para cofres privados. E naquele momento e durante muito tempo, principalmente para os cofres de bancos dos Estados Unidos. Depois, para os cofres dos bancos nacionais. Mas ainda para os cofres dos bancos dos Estados Unidos. Desde o século XIX e até ali 1914, início da Primeira Guerra Mundial, prevaleceu um padrão internacional libra-ouro. Era o lastro.
o lastro que a Libra tinha em ouro e que servia de referência para transações comerciais no mundo. Inclusive quando não era uma transação com os britânicos. Mas esse padrão foi imposto, claro, pelo Império Britânico, pela força que tinha. O padrão ouro só foi restabelecido em 1944, no acordo de Bretton Woods, mas já como padrão dólar-ouro. E aquela estabilidade razoável, em meio à Guerra Fria, em meio a alguns confrontos quentes, ela durou até 1971, quando, no governo do Richard Nixon, a conversibilidade de ouro em dólar foi abandonada, o que significou, claro, o fim do padrão dólar-ouro e, consequentemente, aqui está o ponto, o fim das restrições à emissão monetária. Então, o Banco Central dos Estados Unidos, a Reserva Federal, livre das amarras do sistema de lastro, inundou o mercado com dólares. E aí o movimento seguinte era óbvio, né? Esses dólares foram oferecidos aos governos de países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, com juros, na época, em torno de 4%, às vezes 5% ao ano. E essa oferta aumentou substancialmente em 74, porque no ano anterior, em 73, houve o choque no preço do petróleo, a crise no petróleo. Então, em 74, há uma oferta com os petrodólares, produzidos exatamente por esse choque no preço do petróleo em 73. O Brasil, em 1973, presidido por Emílio Garrastazu Médici, mas essa opção já havia sido feita em 71, confirmada em 72, reafirmada em 73. O governo Médici decide tentar manter o nível de crescimento do país e se joga nesse mercado de empréstimos. Aliás, o Delfim Neto, que era ministro do Médici, afirmou isso aqui na Bandeirantes e reafirmou em textos na Folha de São Paulo. Havia dúvida. Vamos apostar numa redução da atividade econômica, mas tentando evitar a inflação, mas com nível baixo de investimento, ou vamos buscar empréstimos tidos como baratos para que consigamos manter o nível de investimento. Foi essa a opção do governo Médici. Não demorou e os juros saltaram de 4% para mais de 20%. O custo da dívida cresceu muito. E aí, os novos empréstimos já não eram para financiar obras públicas, para financiar crescimento econômico, mas para pagamento dos juros da dívida antiga. No começo da década de 80, ainda no Brasil, durante a ditadura militar, era o governo Figueiredo, a dívida já havia se tornado um imenso problema, produzindo incapacidade de investimento público, redução da atividade produtiva e crescimento incontrolável da inflação. E aí quem entra em campo? Deixa que eu resolvo. O Fundo Monetário Internacional. Uma agência com função ideológica de impedir que esses países de economias pequenas, médias, da periferia, cresçam, se desenvolvam, porque desenvolvimento, crescimento, traz independência, traz soberania. E aí o que o Fundo Monetário Internacional levou para dentro de campo? Arroxo nos salários, cortes nos gastos públicos e refinanciamentos estranhamente elaborados para lançar sobre o Estado, portanto sobre o povo brasileiro,
também a dívida contraída por particulares. De novo, que havia acontecido nos séculos 17, 18, 19, é repetido na parte final do século 20. E o vencimento da dívida, aquela feita nos anos 70, leva a outro tipo de negociação, com os títulos transformados em transferência de recursos públicos para cofres privados. E aí você solidifica o quê? O rentismo. No momento, havia o país do overnight. Mas isso passou, isso se tornou obsoleto. O rentismo não. O rentismo cristalizou-se, solidificou-se, em larga escala. E isso provoca o deslocamento do capital das fábricas, do campo, para os bancos. Claro. Passa a ser a nova atividade de quem tem capital. Rendimento de investimentos em papéis. E os bancos se beneficiaram fortemente dessa tendência, já eram fortemente beneficiados pelos ganhos financeiros produzidos pela inflação. A inflação é um grande negócio para os bancos, tanto que quando o Plano Real doma a inflação, eles passam a gritar, e agora, e o Fernando Henrique, então, libera para que eles cobrassem tarifas até sobre o ar, né, respirado na agência. As tarifas passaram a ser a compensação pela redução da inflação. O que não significa que se a inflação voltar a ser hiper, que as tarifas desaparecerão. Elas já são um dado intocável. E aí, anos 90, estabelecido o Plano Real, Fernando Henrique na presidência, o dinheiro que saiu do Estado, portanto do povo, para os capitalistas financeiros, foi usado por estes capitalistas financeiros para a aquisição de empresas privatizadas. Aquele dinheiro, que era público, que era do povo, por intermédio do Estado, ele é transferido para o capital privado e retorna como dinheiro para a compra de estatais ou de parte desestatizada, por exemplo, da Petrobras. No governo Lula, é liquidada a dívida com o FMI e a maior parte da dívida externa vira dívida interna. Claro, isso traz um ganho, que é contratar em reais. E isso atingiu mais de 70% da dívida, livrando essa grande parte da dívida dos efeitos da valorização do dólar em relação ao real em algum momento. A depreciação do real não era um problema para o devedor. O problema essencial, no entanto, não desaparece. A dívida segue crescendo, o pagamento de juros absorve os recursos públicos, a Selic, claramente manipulável, torna-se indexador implacável para a maior parte dos títulos, ficando a outra parte indexada ao câmbio, principalmente o dólar, ou a inflação. O sistema da dívida passa a determinar o orçamento público, transforma a questão fiscal em um cárcere e faz do governo, repito, como disse antes, um refém, inclusive político, do capital financeiro. Toda a economia é afetada, seja pelo custo extorsivo do crédito privado, seja pelo desestímulo ao investimento produtivo. Selic, juros,
do sistema financeiro. E é preciso que notemos aqui toda essa rede de consequências e o que ela faz com a vida dos brasileiros. A Selic, os juros extorsivos, estratosféricos do sistema financeiro, carência brutal de investimentos em infraestrutura. E aí vem uma outra parte que foi usada várias vezes pelo capital financeiro, inclusive por intermédio do fascismo, que é a imposição política da austeridade. Mas, paralelamente, há processos históricos, como o rebaixamento da educação, o arroxo salarial, aquele que o FMI apresentou como imposição, como exigência nos anos 80, torna-se permanente, salários baixos, média salarial baixa, renda média baixa, consumo baixo, população, e aí incluindo produtores, incluindo industriais, pequenos industriais, comerciantes, agricultores, pequenos e médios agricultores, prestadores de serviço nas mais diversas áreas. Eles passam a trabalhar para o capital financeiro, eles se tornam funcionários do capital financeiro. Eles se tornam dependentes, de maneira irremediável, de crédito. Como o crédito público é parco, é preciso buscar crédito privado, particular, o dos juros extorsivos. Então os trabalhadores são atingidos por arroxo salarial, o desemprego. Ah, mas o desemprego, agora estamos nos aproximando do pleno emprego, contando o trabalho informal. Contando dezenas de milhões que não têm direitos, mas que lá na pesquisa, o cara fala, não, estou trabalhando. E aí vem também o rebaixamento da capacidade de investimento sem empréstimo, sem precisar do sistema de crédito, dos produtores. Se tornam reféns do capital financeiro. Rebaixamento da educação, arroxo salarial, permanente, devastação das conquistas dos trabalhadores. Isso não é aleatório. Isso está acontecendo no Brasil, na Argentina, no Equador, no Peru, na Europa Ocidental, nos países ricos que se gabavam de sua social-democracia. Está tudo sendo varrido. Não é uma coincidência. É movimento planejado. E no Brasil, o Congresso, com a famigerada reforma trabalhista, com a famigerada reforma previdenciária, e executivo, e judiciário, e todos juntos, fizeram isso. A precarização do trabalho, da força de trabalho, das condições do trabalhador. Isso provoca o próximo efeito, a desmobilização dos trabalhadores. Já não são os companheiros, os camaradas, os que estão juntos em uma luta histórica. É cada um por si. E aí vem direita e esquerda dizendo, sejam empreendedores. É cada um por si. A saída é individual. Olha que beleza, você vai ser um empreendedor.
Que palavra encantadora! Não, ele vai ser um trabalhador em condições muito precarizadas. E vai ser chamado de empreendedor. E há desmobilização, porque os trabalhadores passam a concorrer pelas vagas. E, claro, a transferência de riqueza para os capitalistas financeiros. Essa não é uma construção aleatória, casual. Antes, é obra de engenharia ideológica, com aspectos e elementos vários. Vários. Mas essa obra está assentada, no caso brasileiro, na dívida pública. Obra esquisita, feita às custas da pátria-mãe tão distraída, meu caro Ronald Gimenez. Nossa história, passagem desbotada na memória das nossas novas gerações. Dormia a nossa pátria-mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações.